luzes, câmera e segredos que vão te deixar sem fôlego. O glamouroso mundo das celebridades não é só tapetes vermelhos e mansões luxuosas. Por trás de cada sorriso perfeito e de cada diamante deslumbrante se escondem histórias que nunca chegaram às manchetes. Romances proibidos, traições ocultas e decisões que definiram carreiras. Você sabia que algumas estrelas pagaram preços inimagináveis por sua fama, enquanto outras levaram uma vida dupla que desafiaria qualquer roteiro de Hollywood? Hoje vamos desvendar esses mistérios, desde amores clandestinos no Chateau Marmont até disputas milionárias por legados inesperados. Número 1. Anthony Perkins e T.A.B. Caçador. Anthony, lendário por sua interpretação de Newman Bates em Psicose, viveu um intenso e secreto romance com Tabby Hunter, outra figura de destaque da era de ouro de Hollywood. Esse amor clandestino, embora breve, se desenrolou no emblemático Chateau Marmont, um lugar conhecido por ser um refúgio de segredos na indústria do cinema. Ambos, estrelas em ascensão, se encontraram presos em uma época em que a homossexualidade era não só estigmatizada, mas perigosamente condenada. No entanto, manter o relacionamento deles nas sombras não foi uma tarefa fácil. A pressão constante dos estúdios de cinema, especialmente a Paramount, os forçou a esconder seu vínculo. Quando o romance veio à tona, as consequências foram imediatas e devastadoras. O estúdio interveio, exigindo que Hunter terminasse o relacionamento, uma decisão que não só quebrou corações, mas também deixou cicatrizes emocionais que perduraram. A situação ficou mais tensa quando Perkins aceitou um papel que originalmente foi oferecido a Hunter, o que marcou o ponto final da história deles. Décadas depois, em um ato de coragem, Tabby Hunter quebrou o silêncio e relatou em suas memórias o amor que compartilharam. Suas palavras lançaram luz sobre as lutas internas das estrelas LGBTQ+, em Hollywood e o impacto de viver sob um escrutínio implacável. Hunter confessou que, embora estivessem profundamente apaixonados, as circunstâncias os impediram de desfrutar de um relacionamento pleno. Não podíamos simplesmente sair para jantar ou ver um filme, disse Hunter, destacando as restrições às quais estavam submetidos. Esse romance, embora envolto em segredo, deixou um legado de resiliência e amor diante das adversidades. A história de Perkins e Hunter não só reflete os desafios pessoais de sua época, mas também o sacrifício que implica viver autenticamente em um mundo que exige o contrário. Número 2. Farrah Fawcett e Greg Lott. A inesquecível estrela de Los Angeles, Claire, viveu um romance secreto com Greg Lott. Um amor que se originou durante sua época de universidade na Universidade do Texas. Esse vínculo, apesar das décadas e das complicações, se manteve como uma constante na vida de Fawcett até seus últimos dias. Segundo Lott, ambos compartilharam um amor genuíno, que perdurou mesmo em meio aos desafios e interrupções causados pelo relacionamento público de Fawcett com Ryan O'Neal. No entanto, esse triângulo amoroso esteve longe de ser pacífico. Em suas declarações, Lott acusou O'Neal de impedi-lo de ver Farrah durante seus últimos momentos. Uma ação que Lott descreveu como profundamente dolorosa. Essa situação se complicou ainda mais após a morte de Fawcett em 2009, quando uma pintura de Andy Warhol, avaliada em $30 milhões, se tornou o centro de uma amarga disputa legal. A obra havia sido legada por Fawcett à Universidade do Texas. Mas O'Neal contestou o traste para tentar ficar com a pintura. A revelação do romance secreto entre Fawcett e Lott adicionou uma nova dimensão ao legado da atriz. Lott descreveu Farrah como sua melhor amiga e seu verdadeiro amor, afirmando que a conexão deles nunca se enfraqueceu, apesar das complicações. Nós nos apaixonamos há anos e nunca deixamos de fazê-lo, declarou Lott, enfatizando a intensidade do seu vínculo. Embora O'Neal tenha negado as acusações de Lott, a história dividiu opiniões. Inclusive o filho de O'Neal, Griffin. Ele elogiou Lott por ser uma figura-chave na vida de Farrah, dando a ela o amor que, segundo ele, ela merecia. Essa narrativa, cheia de conflitos e paixão, mostra como as complexidades do amor podem se estender muito além da própria vida.
O relacionamento entre Fawcett e Lott, embora discreto, é um dos mais fascinantes do mundo de Hollywood. Número 3. Heath Ledger e Mary-Kate Olsen. Ledger. O icônico ator de O Cavaleiro das Trevas teve um relacionamento discreto com Mary-Kate Olsen, conhecida por sua carreira como atriz e designer. O vínculo deles, embora breve, mostrou uma faceta mais íntima e reservada de Ledger, quem sempre se esforçou para proteger sua vida privada do escrutínio público. Olsen, por sua vez, mantinha um perfil baixo, o que facilitou que ambos compartissem uma conexão longe dos holofotes. No dia do trágico falecimento de Ledger em 2008, as circunstâncias em torno de sua morte lançaram luz sobre seu relacionamento. Quando o massagista de Ledger o encontrou inconsciente em seu apartamento em Nova York, decidiu contatar primeiro Olsen, quem estava na sua descagem rápida. Essa decisão gerou especulações, já que muitos se perguntaram por que não chamaram imediatamente o serviço de emergências. Olsen, que estava em Los Angeles, sugeriu que se contatasse a equipe de segurança dele em Nova York antes de finalmente chamarem o 911. Esse detalhe, acrescentou, deu um ar de mistério à conexão entre os dois. Segundo fontes próximas, o relacionamento deles era casual e ambos curtiram interesses em comum, como a paixão por festas e os círculos criativos de Nova York. No entanto, nenhum dos dois estava interessado em formalizar um compromisso. Apesar disso, o vínculo deles foi significativo o suficiente, como para que Olsen fosse uma das primeiras pessoas a quem se recorreu em um momento tão crítico. Embora o romance deles nunca tenha sido tornado público durante a vida de Ledger, sua morte repentina revelou um lado mais humano e vulnerável de ambos. O relacionamento, mantido em segredo, mostrou como as estrelas tentam encontrar um equilíbrio entre suas vidas pessoais e as expectativas do mundo exterior. Apesar das especulações, a conexão entre Ledger e Olsen permanece como um lembrete de que, mesmo nos mundos mais glamourosos, a privacidade continua sendo um luxo cobiçado. Este capítulo da vida do ator acrescenta uma dimensão mais complexa ao seu legado, marcado pelo talento e pela tragédia. Número 4. Gregory Peck e Ingrid Bergman compartilharam um romance tão breve quanto profundo durante as gravações de Soul Blonde, em 1945. Peck, casado na época com sua primeira esposa Greta, ficou encantado pela elegância e pelo charme de Bergman. Ambos estavam no auge de suas carreiras e a intensidade das gravações facilitou que surgisse uma conexão especial entre eles. Peck descreveu Bergman como uma rosa sueca. Em uma entrevista posterior, ele deixou transparecer o impacto que isso teve em sua vida. No entanto, o romance permaneceu oculto na época, já que Peck tinha uma imagem pública ligada à discrição e ao respeito familiar. Embora ele não tenha se divorciado de Greta até anos depois, o relacionamento com Bergman marcou um divisor de águas em sua vida pessoal. Quando Bergman faleceu em 1982, Peck quebrou seu silêncio em uma entrevista de 1987, onde admitiu seu amor por ela. Sua confissão mostrou um lado mais humano e vulnerável do ícone de Hollywood, revelando que até mesmo as estrelas mais admiradas enfrentam conflitos emocionais complexos. A história de amor entre Peck e Bergman é lembrada não só pela sua intensidade, mas também pelas circunstâncias em que aconteceu. Em uma época em que relacionamentos extraconjugais podiam significar um escândalo em Hollywood, esse romance é um reflexo de como a paixão pode florescer, mesmo nas condições mais controladas, deixando marcas indeléveis em quem a vive. Em uma época em que relacionamentos extraconjugais podiam significar um escândalo em Hollywood, esse romance é um reflexo de como a paixão pode florescer, mesmo nas condições mais controladas, deixando marcas indeléveis em quem a vive. Embora o relacionamento deles tenha terminado quando as gravações do filme acabaram, ambos mantiveram um respeito mútuo durante toda a vida. A revelação de Peck anos depois acrescentou uma nova perspectiva ao legado de duas das figuras mais queridas da indústria do cinema. Número 5. Paul Newman e Nancy Bacon. Admirado por sua imagem de esposo devoto e sua longa relação com Joanna Woodward, ele escondeu por anos um romance com a jornalista Nancy Bacon. Esse vínculo começou em 1968, quando Bacon entrevistou Newman, e continuou por mais de um ano. O romance veio à tona após a morte de Newman em 2008,
quando Bacon descreveu seu relacionamento como o segredo mais mal guardado de Hollywood. Segundo suas declarações, a conexão deles era cheia de paixão, mas também enfrentava tensões decorrentes do abuso de álcool de Newman e a pressão constante de manter sua imagem pública intacta. Bacon contou como seu romance chegou ao fim devido a diferenças irreconciliáveis entre eles. Apesar de negar constantemente os rumores em vida, a revelação impactou profundamente os filhos de Newman, que descobriram o caso através do documentário The Last Movie Stars. Em 2022, esse filme explorou os aspectos mais íntimos da vida do ator, incluindo seu relacionamento com Bacon, apresentando-o como um homem com virtudes e defeitos. O romance com Bacon não só mostrou um lado mais humano e complexo de Newman, mas também desafiou a narrativa pública de um casamento perfeito. Embora sua imagem continue sendo admirada, esse episódio acrescentou uma camada de vulnerabilidade ao seu legado, lembrando que até mesmo as figuras mais icônicas enfrentam dilemas pessoais. O relacionamento entre Newman e Bacon é um exemplo de como as vidas privadas das estrelas podem esconder conflitos que raramente vêm à tona. E como essas histórias podem mudar a forma como os lembramos. Número 6. Gene Roddenberry e Nichols Nichols. Roddenberry, conhecido como visionário criador de Star Trek, manteve um relacionamento secreto com Nichelle Nichols, a atriz que interpretou Uhura na série original. Este romance aconteceu enquanto Roddenberry estava casado, o que acrescentou uma camada de controvérsia à sua já complexa vida pessoal. Esse romance aconteceu enquanto Roddenberry estava casado, o que acrescentou uma camada de controvérsia à sua já complexa vida pessoal, embora o vínculo deles não fosse público. Nichols revelou detalhes de seu relacionamento em suas memórias, Beyond Uhura, publicadas em 1994. O romance entre Roddenberry e Nichols aconteceu em um momento crucial para Star Trek, uma série que desafiava as normas sociais com sua diversidade e mensagens progressistas. No entanto, nos bastidores, Roddenberry era conhecido por seu comportamento controverso em relação às mulheres. Segundo depoimentos de colegas, o escritório dele costumava ser um espaço onde se promoviam atitudes consideradas inadequadas, o que contrastava com os ideais inclusivos que ele defendia em seu trabalho. Nichols descreveu Roddenberry como um homem apaixonado e complexo. Embora o romance deles não tenha prosperado, ela guardou certo afeto por ele, destacando tanto sua genialidade quanto suas falhas pessoais. Ao mesmo tempo, Roddenberry estava envolvido com Majel Barré, outra atriz de Star Trek, com quem eventualmente se casou em 1969. As revelações sobre esse romance mostraram um lado mais humano e contraditório de Roddenberry, cuja visão do futuro e da igualdade marcou a televisão, mas cuja vida pessoal era muito mais tumultuada. O legado de Star Trek continua vivo como um exemplo de aspiração a um mundo melhor, mas cuja vida pessoal era muito mais tumultuada. O legado de Star Trek continua vivo como um exemplo de aspiração a um mundo melhor, enquanto as histórias pessoais de seus criadores e atores acrescentam nuances a essa visão idealista. O romance entre Nichols e Roddenberry, embora breve, deixou uma marca significativa tanto em suas vidas quanto na percepção do legado de Star Trek. Este capítulo oculto do universo da série continua sendo uma das anedotas mais intrigantes da história da televisão. Número 7. Alan Bates e Joanna Petit. Ator britânico reconhecido por sua elegância e talento em clássicos como Mulheres Apaixonadas, manteve um relacionamento secreto com Joanna Petit durante os últimos anos de sua vida. Esse romance surgiu enquanto Bates enfrentava uma batalha contra o câncer de pâncreas, o que acrescentou uma dimensão de vulnerabilidade e ternura à conexão deles. Bates, que se identificava como bissexual, teve romances privados com figuras como o patinador artístico John Curry e o ator Ian Shelson. No entanto, o relacionamento dele com Petit se destacou pela proximidade e pelo apoio mútuo em um momento difícil. Petit cuidou dele durante sua doença, e Bates expressou sua gratidão, deixando uma quantia significativa em seu testamento, um gesto que ela descreveu como profundamente comovente. O relacionamento entre Bates e Petit permaneceu em segredo até depois da morte dele em 2003, quando os detalhes começaram a vir à tona. O filho de Bates, Ben, elogiou Petit por ter proporcionado conforto e companhia ao pai nos seus últimos dias, reconhecendo a importância do vínculo deles.
Apesar de sua discrição, esse romance oferece um vislumbre íntimo da vida de Bates, que muitas vezes mantinha uma fachada de mistério e profissionalismo. A conexão dele com Petit foi um lembrete de que até mesmo as figuras públicas mais reservadas buscam amor e apoio em momentos de adversidade. A história de Bates e Petit é uma prova de como os relacionamentos podem oferecer conforto e significado nos momentos mais sombrios, mostrando que por trás de cada lenda há uma vida cheia de nuances, desafio e pequenas vitórias emocionais. Número 8. Kim Novak e Sammy Davis Jr. Kim, uma das atrizes mais proeminentes da era de ouro de Hollywood, teve um romance secreto com Sammy Davis Jr., um talentoso cantor e dançarino afro-americano. Esse amor proibido surgiu em 1957, em uma época marcada por tensões raciais e normas sociais restritivas. Tony Curtis, um amigo próximo de ambos, foi quem os apresentou e facilitou os encontros iniciais que levariam à conexão deles. O relacionamento entre Novak e Davis Jr. enfrentou uma feroz oposição. Os estúdios de cinema, preocupados em proteger as carreiras de suas estrelas, eles intervieram rapidamente. Segundo o amigo próximo de Davis, Arthur Silver, o casal teve que orquestrar encontros clandestinos com precauções extremas para evitar ser descobertos. No entanto, a pressão social era inegável. Novak foi obrigada a negar publicamente seu vínculo com Davis Jr., e ambos enfrentaram ameaças que colocavam em risco sua estabilidade profissional. O relacionamento terminou sob o peso dessas circunstâncias. Mas Novak falou em anos posteriores sobre o impacto emocional daquele amor proibido. Para ela, foi uma experiência tão intensa quanto perigosa. E refletiu sobre as barreiras que tiveram que enfrentar ao desafiar as normas de uma sociedade ainda profundamente segregada. Apesar das dificuldades, o romance entre Novak e Davis Jr. simboliza um ato de resistência diante das injustiças sociais. É uma história que não só revela a humanidade por trás das celebridades, mas também o poder do amor em tempos de adversidade. Este episódio permanece como um lembrete de como, mesmo no mundo mais glamouroso, as estrelas não estão isentas dos preconceitos e desafios de sua época. Número 9. Robin Gibb e Claire Young. Uma das vozes emblemáticas dos Bee Gees, levou uma vida marcada por sucessos musicais e um segredo pessoal que veio à tona após sua morte em 2012. Em 2013, foi revelado que Gibb teve um romance com Claire Young, sua empregada, do qual nasceu uma filha chamada Snow, em 2008. Esse romance, mantido em privado durante a vida de Gibb, gerou um turbilhão de emoções em sua família. A esposa dele, Diana Gibb, confirmou o vínculo em uma entrevista, mas também expressou o impacto que isso teve em seu casamento. Apesar de reconhecer o relacionamento, Diana tentou evitar que Young comparecesse ao funeral de Gibb, o que adicionou mais uma camada de complexidade a essa história. Claire Young recebeu uma quantia significativa no testamento de Gibb, incluindo uma casa avaliada em $800 mil, o que refletiu o lugar que ela e sua filha ocupavam na vida dele. Porém, o filho de Gibb, Robin Young, negou publicamente o romance, alimentando polêmicas e rumores em torno da vida pessoal de seu pai. A revelação desse relacionamento mostrou um lado mais humano e tumultuado do lendário cantor, cuja imagem pública era caracterizada por seu profissionalismo e carisma. A história entre Gibb e Young expõe as complexidades dos relacionamentos pessoais em um ambiente onde a privacidade é quase inexistente. O romance secreto entre Robin Gibb e Claire Young, embora controverso, deixou um legado emocional que continua ressoando entre aqueles que conheceram de perto o icônico membro dos Bee Gees. O romance secreto entre Robin Gibb e Claire Young, embora controverso, deixou um legado emocional que continua ressoando entre aqueles que conheceram de perto o icônico membro dos Bee Gees. Número 10. Paul Walker e Jasmine Pilchard Gosnell. Conhecido por seu papel na franquia Velozes e Furiosos, manteve um relacionamento privado com Jasmine Pilchard Gosnell por aproximadamente 7 anos. Walker, uma figura pública com milhões de seguidores, optou por manter sua vida amorosa longe dos holofotes, protegendo seu relacionamento da constante atenção da mídia.
O casal se conheceu quando Jasmine tinha 16 anos. Um detalhe que gerou controvérsia após sua morte em 2013. Embora o relacionamento deles fosse pouco conhecido, quem estava ao redor afirmava que eles compartilhavam um laço profundo e genuíno. Walker, conhecido por seu caráter humilde e seu amor pela família, encontrou em Jasmine um refúgio emocional, longe das exigências de sua carreira. O vínculo entre os dois permaneceu em silêncio, mesmo após a morte de Walker. O documentário Paul Walker, lançado em 2018, celebrou a vida e o legado do ator, mas omitiu mencionar Jasmine, uma decisão que muitos interpretaram como um esforço para proteger sua privacidade. Essa omissão, no entanto, também destacou a delicada complexidade do relacionamento deles. O pai de Jasmine, Casey Pilchard, falou publicamente sobre a dor que sua filha sentiu após a perda de Walker, descrevendo o impacto emocional como devastador. Embora o público tenha se concentrado na carreira e nas conquistas de Walker, esse aspecto mais íntimo de sua vida acrescentou uma camada de humanidade ao ator, mostrando que por trás de sua imagem pública havia um homem em busca de equilíbrio entre o amor e a discrição. O romance entre Paul Walker e Jasmine Pilchard Gosnell permanece como um capítulo discreto, mas significativo na vida do ator, destacando o esforço constante para manter o pessoal afastado do escrutínio da mídia. Número 11. Pilchard Pryor e Mark Brando. Pilchard, uma das figuras mais influentes da comédia, e Mark Brando, lendário ator de Hollywood, compartilharam um vínculo que permaneceu oculto por anos. Esse romance foi revelado por Quincy Jones em uma entrevista de 2018, onde mencionou que Brando havia mantido relacionamentos românticos com várias personalidades, incluída Pryor. A revelação causou alvoroço, mas a viúva de Pryor, Jennifer, confirmou a história, destacando que seu marido era abertamente bissexual. Segundo ela, o relacionamento entre Pryor e Brando aconteceu durante a década de 1970. Um período de grande experimentação e abertura em suas vidas pessoais. No entanto, o contexto social da época, onde relacionamentos homossexuais e raciais eram tabus, fez com que a conexão deles permanecesse em segredo. Brando, ativista dos direitos civis, e Pryor, crítico do racismo, encontraram um terreno comum além do romântico. Ambos compartilhavam ideais progressistas e repudiavam normas restritivas, tornando-se figuras icônicas de seu tempo. Ambos compartilhavam ideais progressistas e um repúdio às normas restritivas da sociedade, o que os tornou figuras icônicas de seu tempo. Embora alguns, próximos a ambos os artistas, tenham questionado os detalhes do romance, a relação entre Pryor e Brando é lembrada como um símbolo de resistência às normas sociais. O vínculo deles desafiou as expectativas do seu entorno, mostrando que a humanidade transcende as barreiras impostas pela sociedade. Essa história, embora controversa, adiciona uma dimensão mais rica ao legado de ambos os artistas, que, à sua maneira, romperam barreiras tanto em suas carreiras quanto em suas vidas pessoais. Número 12. John F. Kennedy e Mimi Alford. John, o carismático presidente dos Estados Unidos, teve um relacionamento secreto com Mimi Alford, uma jovem estagiária na Casa Branca. Esse romance começou em 1962, quando Alford tinha 19 anos, e permaneceu oculto por décadas. A conexão entre eles veio à tona através da autobiografia de Alford, Once Upon, um Segredo, publicado em 2012, onde detalhou as dinâmicas de seu relacionamento com o presidente. Alford descreveu como Kennedy a convidou para nadar na piscina da Casa Branca, um gesto que marcou o início do vínculo deles. Segundo seu relato, Kennedy foi encantador e persuasivo, mas também aproveitou sua posição de poder para estabelecer o relacionamento. Alford admitiu que, embora sentisse admiração pelo presidente, também experimentava uma sensação de perda de controle sobre sua própria vida. O relacionamento entre Kennedy e Alford continuou durante os anos de sua presidência, com encontros organizados cuidadosamente para evitar qualquer vazamento para a imprensa. No entanto, o romance terminou abruptamente após o assassinato de Kennedy em 1963, deixando Alford com um segredo que ela guardou por mais de 40 anos. Quando finalmente decidiu falar, Alford explicou que não buscava escândalo, mas sim contar sua história a partir de sua perspectiva.
Seu livro revelou não só os aspectos privados do relacionamento, mas também a dinâmica de poder entre uma figura pública e uma jovem vulnerável. O romance entre Kennedy e Alford se tornou mais um exemplo de como o poder e o carisma podem influenciar os relacionamentos pessoais. Deixando perguntas sobre a ética e as responsabilidades de quem ocupa posições de liderança. Número 13. Rock Hudson e Mark Christian. Um dos galãs mais icônicos de Hollywood levou uma vida marcada pelo segredo em uma época em que a homossexualidade era fortemente estigmatizada. Hudson manteve um relacionamento de longa duração com Mark Christian, um vínculo que permaneceu oculto até depois de sua morte em 1985. Em 1984, Hudson foi diagnosticado com AIDS, se tornando uma das primeiras celebridades a dar visibilidade à doença. Seu diagnóstico e a posterior revelação de sua orientação sexual geraram um grande impacto na sociedade, desafiando os preconceitos e estereótipos da época. No entanto, mesmo em seus últimos anos, Hudson se esforçou para proteger Christian da atenção da mídia. Demonstrando seu compromisso e amor por ele, Mark Christian, que permaneceu ao seu lado durante a doença, foi fundamental nos últimos momentos de Hudson. Após a morte do ator, Christian falou sobre as dificuldades que enfrentaram como casal em um mundo que não aceitava o relacionamento deles. Destacando o valor de Hudson para enfrentar seus próprios medos e os da sociedade. O legado de Rock Hudson não está apenas em seus filmes, mas também em sua valentia. Para dar visibilidade à luta contra a AIDS e abrir um diálogo sobre igualdade e aceitação. A história dele com Mark Christian representa uma das muitas histórias de amor que, apesar das adversidades, eles floresceram no contexto de uma sociedade menos tolerante. Número 14. Whitney Hudson e Nicholas Jackson. Duas das maiores estrelas da música compartilharam um romance secreto na década de 1990. O relacionamento deles, discreto mas intenso, foi revelado anos depois pelo segurança de Hudson, que descreveu a conexão como algo mais do que uma simples amizade. Segundo o produtor Davis Guest, os dois artistas compartilhavam um profundo carinho um pelo outro que transcendia suas vidas públicas. Esse romance foi um refúgio para ambos em meio à pressão de suas carreiras e ao escrutínio constante da mídia. Apesar de suas respectivas personalidades extrovertidas no palco, tanto Hudson quanto Jackson eram pessoas reservadas fora dos holofotes. O que fez com que o vínculo deles permanecesse oculto, até mesmo para alguns dos seus círculos mais próximos. O relacionamento foi marcado por momentos de conexão emocional, já que ambos compartilhavam experiências semelhantes de fama avassaladora e lutas pessoais. Embora o romance deles não tenha sido amplamente conhecido durante suas vidas, adicionou uma camada de mistério aos seus legados após suas respectivas mortes. O relacionamento gerou especulações. O vínculo deles lembra que figuras públicas têm aspectos desconhecidos. Quem não parou de imaginar como suas vidas poderiam ter se entrelaçado mais profundamente se não fossem as circunstâncias? O vínculo deles é um lembrete de que até mesmo as figuras mais públicas têm aspectos de suas vidas que o mundo nunca chega a conhecer. Completamente. O romance entre Hudson e Jackson, embora breve, permanece como um capítulo intrigante nas histórias dessas duas lendas, destacando a humanidade por trás de suas icônicas trajetórias e deixando seus fãs com um sentimento de fascinação e melancolia. Destacando a humanidade por trás de suas icônicas trajetórias e deixando seus fãs com um sentimento de fascinação e melancolia. Número 15. Amy Winehouse e Petit Doherty. Amy, a talentosa e atormentada estrela da música, teve um relacionamento secreto com Petit Doherty, líder da banda The Libertines. Esse vínculo, revelado por Doherty após a morte de Winehouse em 2011, trouxe uma nova luz sobre a vida pessoal da cantora. Conhecida principalmente por sua luta pública contra as dependências e seus relacionamentos tumultuados, Doherty descreveu a conexão dele com Winehouse como um romance profundo, mas cheio de complicações. Segundo ele, compartilharam momentos de ternura e compreensão mútua, muitas vezes longe do foco público. O relacionamento deles era um espaço onde podiam ser eles mesmos, sem as pressões de suas carreiras ou expectativas externas. O amor entre eles foi marcado pela intensidade e desafios pessoais que enfrentavam.
O amor entre eles foi marcado pela intensidade, mas também pelos desafios pessoais de ambos. Winehouse viu Doherty como escape emocional. Mantiveram um vínculo secreto para evitar controvérsias. No entanto, o vínculo deles permaneceu em segredo, protegido por ambos para evitar mais controvérsias em suas vidas já complexas. A revelação de Doherty adicionou uma nova dimensão ao legado de Winehouse, mostrando um lado mais privado e humano da cantora. A história dela ressalta como até as estrelas mais brilhantes têm aspectos de suas vidas que preferem manter longe do escrutínio público. O romance entre Winehouse e Doherty é um lembrete da complexidade das relações humanas e de como o amor pode surgir, até mesmo nos momentos mais sombrios. Este capítulo, oculto na vida de ambos os artistas, destaca a fragilidade e a intensidade que os definiram, tanto na sua arte quanto em suas vidas pessoais.